Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado em obesidade e cirurgia bariátrica pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil e estou aqui super bem acompanhada por Renato Araújo Pereira, cirurgião do aparelho digestivo, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, também membro da Society for Surgery of Alimentary Tract, dos Estados Unidos, fellow do American College of Surgeons e especialista em cirurgia oncológica do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. E a gente está aqui para falar, esse mês todo sobre bariátrica. Então, eu queria falar com você, Primeira coisa, as pessoas têm a indicação de bariátrica, a gente até tem um podcast com o Denis Pajek falando dessa indicação. E aí eu queria te perguntar, em um ano, a pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela deve pensar em qual porcentagem de perda de peso para ela pensar num sucesso? Existe isso? Então, essa é uma excelente pergunta e, na verdade, é uma pergunta que eu recebo dos meus pacientes, acho que 100%. Quer saber, né? Vou operar, mas eu vou ficar com que peso? Não, e não só antes, né? Depois, doutor, também. Poxa, já passou 6 meses, eu perdi só isso. É normal, eu estou dentro do range, eu tenho um amigo que perdeu muito mais. E eu acho que isso é, inclusive, uma mudança recente no conceito da cirurgia bariátrica. Eu li um artigo publicado, inclusive, por 2 cirurgiões brasileiros na revista da IFSO, que é a Sociedade Internacional de Obesidade, falando justamente o termo bariátrica, ele acabou. Se não acabou, ele vai acabar em breve. Porque o bari, ele vem do grego que remete ao peso. E quando a gente fala, poxa, quanto eu tenho que perder em um ano ou qual seria o meu peso ideal, que talvez um conceito muito estabelecido nos anos passados, hoje, graças à evolução que a gente tem no acompanhamento da bioimpedância, da avaliação da composição corporal, eu acho que ele já caiu por terra. Se a gente pegar a literatura, os estudos, o que falam a respeito da perda de peso, eles falam em 60% do excesso em 2 anos. E, na prática, eu nunca tive um paciente que perdeu 60% do excesso em 2 anos. Aliás, eu nunca tive um paciente que demorou tanto, como 2 anos, para perder o peso que ele precisava. Mas quando a gente fala nisso, eu acho que o grande conceito que a gente tem que começar a adotar é olhar para a composição corporal. A gente ter consciência do que é a porcentagem de gordura corporal, do que é a porcentagem de massa magra que esse paciente adquire, porque isso sim é o ideal. Quando a gente fala em fazer a bariátrica e trazer saúde para o paciente, devolver qualidade de vida, devolver anos de vida, expectativa de vida, eu tenho que trazer esse cara para uma condição onde ele tenha 25%, 20% de gordura corporal. Seja lá o peso que for. Sim, exatamente. E a gente tem estudos falando de perdas de 5% a 15%, não na bariátrica, mas de um modo geral, que já trazem um benefício para a saúde. Total. E geralmente você vai encaminhar para a bariátrica pessoas que não tiveram sucesso com o tratamento clínico. Então, é muito interessante porque a pessoa nunca conseguiu perder peso, com todas as indicações, e aí ela faz a cirurgia bariátrica, eu também. Eu sempre vejo as pessoas conseguindo perder peso, Eu, particularmente, não conheço ninguém que se arrependeu de fazer a bariátrica, Então, assim, porque a gente vê realmente muito benefício. Até a Glenda que a gente conversou, ela fala de, não, me arrependi de não ter feito antes. Esse é o maior arrependimento que eu vejo. Exatamente. Então, você realmente tem benefícios. O que é importante? Sempre é procurar um cirurgião especialista, um profissional adequado, porque a gente vai ter realmente um resultado melhor, Então, eu acho que isso é fundamental. A gente viu o crescimento da cirurgia bariátrica aqui no Brasil, junto com o crescimento da obesidade. Hoje a gente é o segundo do mundo, em cirurgia bariátrica. A gente só perde para os Estados Unidos, mas está muito próximo. Exatamente. Pode ser que a gente passe. Então, é um tratamento seguro. A gente não costuma ver... Eu lembro quando começou a bariátrica, aqui no Brasil, a gente ainda tinha mais mortes, Mas isso mudou completamente. Hoje, o risco é igual ao de uma cesárea. Exatamente. Não, e assim, a gente sofre a cirurgia bariátrica por conta dessa cirurgia de 30, 40 anos. As pessoas têm medo. O estigma é enorme. Exatamente. É enorme. Fala, mas eu conheci alguém. Fala, não, mas isso foi muito antigamente. Exatamente. Transformar esse conceito da cirurgia bariátrica no consultório é um desafio. E aí, assim,
Hoje a gente vai falar dos benefícios. Então, eu queria que você falasse, por exemplo, da pessoa que tem pressão alta. Existe benefício em fazer a cirurgia bariátrica? 100%. Na verdade, eu costumo explicar para os pacientes da seguinte forma. Imagina uma tubulação d'água, né? E que ela está envolta por um colchão ali de gordura, no caso das nossas veias e artérias. E conforme a gente aumenta esse colchão em cima dessa tubulação, ela vai precisar fazer mais força para a água fluir dentro dela. E é exatamente o que acontece com a pressão arterial. Sim, exatamente. Né? Quando a gente vai ficando obeso, a gente vai aumentando o tecido adiposo, o tecido de gordura dentro do nosso corpo, e que vai comprimindo os vasinhos, fazendo com que o sangue precise de mais força, mais pressão para poder fluir. E aí, o aumento da pressão arterial. Na grande maioria dos casos, a gente opera o paciente 2, 3 dias depois, ele já precisa suspender a medicação, senão ele vai começar a ter hipotensão. Né? Eu acho que assim, existem raros casos de hipertensão secundária por outras causas, outras doenças que podem causar, mas naquele paciente que tem a pressão alta por conta da obesidade, a resposta é fantástica e muito rápida. Isso é muito interessante mesmo, né? Eu lembro quando a gente acompanhava, quando eu comecei a acompanhar a ambulatório de bariátrica, eu não tinha ideia da cirurgia bariátrica, eu era até meio contra, né? Eu falava, não, as pessoas, para que chegar nisso, né? Quando você vai adquirindo conhecimento, você vê como funciona bem, a indicação é fundamental, e isso era muito impressionante, né? De você ver o paciente tirar o remédio. Né? Isso é fantástico. Isso é muito legal. E é uma coisa que milagrosa, né? O paciente fala, doutor, parece um milagre. Eu não emagreci nada. Exatamente. Né? É muito lindo, é legal de ver. E aí, outra coisa que a gente tem, né, que mudou o nome da cirurgia de bariátrica para cirurgia metabólica, né, é o diabetes. Sim. Então, muitas pessoas procuram a cirurgia bariátrica para curar o diabetes, para melhorar o diabetes. Isso é real? Isso é super real. Na verdade, a gente tem que lembrar sempre que tem 2 tipos clássicos de diabetes, né? O tipo 1 e o tipo 2. E o tipo 2 sendo extremamente relacionado à obesidade. Então, quando o paciente ele começa a ganhar peso, né, e se mantém ali acima do peso, ele tem um risco aumentado de desenvolver esse diabetes. E da mesma forma que a pressão, quando a gente opera esse paciente, 2, 3 dias depois, a gente já consegue suspender a medicação anti-hipoglicemia, anti-glifage da vida, ou outras, né? Em alguns casos, até, a gente suspende insulina. Tá? Não quer dizer que a cirurgia não tenha uma resposta efetiva para diabetes tipo 1, mas é que a causa do diabetes tipo 1 diferente. É outra. Então, a gente acaba não observando. A indicação formal para o diabetes tipo 2 é magnífica. Até porque a maioria dos pacientes de diabetes tipo 1 não tem obesidade. Né? Exato. Exatamente. Né? Exatamente. E o que eu explico para os pacientes é o Ozempic, o Saxenda, o Victoza, essas medicações que a gente chama de análogo do GLP-1, elas vieram da cirurgia bariátrica. Vieram da cirurgia bariátrica, né? Exatamente. Esses hormônios que a gente injeta na barriga nada mais são do que hormônios percebidos. Porque começou a se perceber que as incretinas funcionavam, né? Que não era só a perda de peso, né? Porque é o que você falou para a pressão. A pessoa não perdeu peso ainda, né? Ela só fez a cirurgia, mas essa mudança aí na incretina já ajudava, né? No controle do diabetes. Exatamente. Né? Então, até por isso que tem as indicações de fazer com IMC acima de 30, né? Para diabetes tipo 2, você tem uma resposta interessante. Né? Então, estava essa regulamentação para fazer e realmente a gente vê melhora. Eu chamei meus pacientes do meu doutorado 10 anos depois para ver o que tinha acontecido com eles, né? E foi muito interessante porque metade dos meus pacientes eram diabéticos quando eles fizeram a cirurgia. Em 10 anos depois, eles continuavam sem diabetes. Olha, fantástico. Né? Então, assim, foi muito legal. Eu falei, nossa, olha, aí as pessoas realmente falam, doutora, mudou minha vida, tudo, né? Então, isso é fantástico. Né? Fantástico. Porque às vezes a gente explica que mesmo a pressão ou diabetes, pode ser que eles voltem no futuro de uma forma mais leve. Sim. Né? Então, às vezes acontece isso. Pessoas que tomavam 4 remédios e tal, não vão voltar a tomar 4. A pressão, às vezes, com 2 anos pode voltar. O diabetes tem mais tempo, aí, às vezes 6, 8 anos. Sim. Mas eu achei muito legal. Puxa, de 10 anos, né? ninguém. Isso foi o mais legal. Eu tive um caso emblemático no janeiro de 2023. Uma paciente, ela tinha 4 stents secundários a 4 infartos separados. Ela estava tomando 2 antihipoglicemiantes orais, estava tomando insulina, obesa, né, de longuíssima data. E ela veio falando, doutor, eu preciso porque eu vou morrer. E assim, óbvio, né, naquela situação, obesa, ela tinha pouquíssimo tempo. E aí eu operei.
E falei para ela, eu avisei antes, eu falei, olha, é muita medicação. Ela já tomava 3 ou 4 remédios para pressão, além dos 2 para diabetes, mais a insulina. Eu falei, ó, vamos tentar tirar, mas assim, é muita coisa. Seu corpo já sofreu demais, talvez eu não consiga. E hoje, 1 ano depois, né, ela veio em janeiro, e ela tá com 1 remédio para pressão e nada para o diabetes. A pressão é sempre mais complicadinha mesmo. O diabetes é muito rápido. Exato. Assim, isso é magnífico, né? Não, sim. Eu acho que não, né, um tratamento do jeito que está hoje, com pouco risco, né, bem indicado, funciona muito bem, você muda a história de vida dessa pessoa. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. E o tempo de vida também. E aí, a gente juntando diabetes com pressão, a maior causa de morte aqui no Brasil ainda é o risco cardiovascular. A gente tem melhora do risco cardiovascular com a cirurgia bariátrica? Super. Né? Se a gente pensar no risco cardiovascular, as 2 doenças que a gente acabou de citar, né, entram como um agravante aí do risco. Né? Então, quando a gente diminui a obesidade desse paciente, a gente diminui a quantidade de gordura que esse paciente tem dentro dele, que a gente chama de gordura visceral, a gente vai ajudá-lo a não ter doenças cardiovasculares no futuro. Para aquele paciente que já tem, ótimo, nós vamos tratar, a pressão dele vai melhorar caso ele seja hipertenso, mas eu enxergo a bariátrica hoje, até no formato que ela hoje é feita, por cirurgia robótica ou laparoscópica, baixa complexidade, médio porte, como uma cirurgia preventiva. Né? Nós, graças a Deus, a gente vive uma mudança gigante na medicina, que sai daquele tratamento efetivamente curativo, né, ou paliativo para o tratamento preventivo. Quando a gente fala em longevidade e qualidade de vida, eu acho que a cirurgia bariátrica tem que ser enxergada dessa forma, porque quando a gente devolve para o paciente 15, 20 anos de expectativa, quer dizer, ele não ia viver aos 75, agora ele vai viver até aos 90, provavelmente, com qualidade. Isso é resultado da perda de peso. A bariátrica é uma opção, mas se ele perder peso também sem a bariátrica, o benefício é o mesmo. Sim, a gente acaba tendo. É que a bariátrica você tem uma perda mais rápida e você consegue manter mais a perda de peso. Isso é o né? Principalmente dos pacientes com uma obesidade mais grave. Ainda é o tratamento mais efetivo na obesidade grave. Total. E o que eu observo também é aquele paciente que faz, né, um tratamento clínico mais longo, talvez, e com mais dificuldade para poder ter ali o comprometimento, mas que chega no resultado, ele emagrece. Ele não só tem um risco de voltar a ganhar peso um pouquinho mais fácil, mas se ele voltar a ganhar peso, ele vai ter uma nova dificuldade para fazer um novo tratamento clínico. E naqueles pacientes bariátricos que reganharam peso, o fato deles terem a cirurgia e terem o aumento dos hormônios, das incretinas, enfim, acabam sendo mais fáceis da gente trazer esse paciente de volta para o trilho, né? Sim. Então, eu acho que ela é importante, sem dúvida nenhuma, em todos esses sentidos. E não é à toa que a gente tem visto o crescimento aí da cirurgia bariátrica no mundo inteiro, No né? mundo inteiro. No mundo inteiro. Outro dia eu falei para algum paciente, né, que na Índia também é muito... Ela falou, pô, mas na Índia eles só comem aquela comida. Eu falei, mas não interessa, né? O fast food tem tudo lugar, né? E a obesidade é uma doença multifatorial. Você tem várias causas e a tecnologia, ela tem um lado bom, mas ela tem um lado de ter feito a gente ficar mais sedentário também. Com toda certeza. Né? Então, isso acaba potencializando aí uma chance que você tem uma possibilidade. Sem dúvida. Bom, eu trabalho com câncer já tem 12 anos, né? E eu ia te perguntar exatamente isso, né? A cirurgia bariátrica, a gente sabe da associação de obesidade com câncer, a gente tem pelo menos aí 13 tipos de cânceres associados à obesidade, já está se falando de 26 tipos, né? Mas, assim, a cirurgia bariátrica também acaba ajudando nessa prevenção ao câncer? Muito, muito. E aí, de novo, né? É algo que eu falo para os meus pacientes no consultório. O câncer, ele tem todas as predisposições genéticas, mas ele também é uma doença que acontece quando a gente tem uma inflamação crônica. Se eu pegar uma chave e todos os dias eu raspar meu braço no mesmo lugar, provavelmente em 10, 15 anos vai nascer um câncer de pele em cima de onde eu estou ali. Se eu fumar por 20 anos, a chance de eu ter um câncer de pulmão é muito maior. E a obesidade é, sabidamente, né, algo que inflama o corpo por inteiro, né, uma inflamação sistêmica. Então, por isso que sabemos que tem agora 26 tipos de cânceres que são associados à obesidade. Quando a gente tira essa obesidade da jogada, né, através da cirurgia, a gente tira também essa inflamação crônica. E aí esse paciente, consequentemente, vai ter um menor risco de desenvolver câncer.
indiretamente também, né? Como cirurgião do aparelho digestivo, posso dizer com propriedade que a obesidade é algo que costuma causar, por exemplo, a constipação. Né? Aumento da pressão abdominal, tudo isso. A hora que você equaliza o corpo do paciente, diminui essa inflamação e ele consegue ir ao banheiro todo dia, também diminui a chance, por exemplo, do câncer de colo. Sim, que é o segundo, né, no país, tanto para homens quanto para mulheres. Exatamente. Né? Exatamente. Foi um boom de paciente perguntando depois do episódio da Preta Gil. Sim. Porque era justamente isso. E acho que agora com o episódio da princesa vai ter mais gente, porque ainda a gente não sabe qual câncer que é, mas provavelmente é do trato gastrointestinal, né? Exatamente. Então, acho que vai ter muita gente perguntando também, Com né? certeza. E ali vai ser mais difícil explicar, né? Provavelmente é uma outra causa, né? Exatamente. Mas mesmo o câncer de mama, a gente vê uma relação importante, que é o primeiro câncer das mulheres, né? A gente também vê com o câncer de próstata. Então, assim, não tem muito por onde, né? É interessante que os primeiros trabalhos de bariátrica mostraram que ajudava a prevenir o câncer nas mulheres. Mas agora já está se falando dos cânceres nos homens também. Super. Né? Então, realmente, acho que até para pensar, né? Não só, eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, mas existe sim um risco aumentado de câncer. Então, eu tô lendo um livro agora de um cirurgião do aparelho digestivo, por acaso, que largou para fazer longevidade. Um livro chamado Outlive. E ele fala no livro dele uma coisa que eu concordo super, que a gente tem as 4 principais causas de morte precoce, né? São doenças cardiovasculares, importantíssima, doenças associadas ao diabetes, doenças neurodegenerativas. Que também tem um risco maior com a obesidade, né? Exatamente. E o câncer, né? Então, essas são as 4 principais doenças que a gente tem que prevenir quando a gente pensa em longevidade. E as 4, a gente tem um benefício absurdo se a gente conseguir tirar a obesidade da jogada, né? Inclusive na neurodegenerativa, sem dúvida, né? Mesmo Alzheimer, demências, de um modo geral, a gente tem essa associação, né, com obesidade. Não tem muito, né? O que a gente tem visto mesmo, né? Exatamente. Então, assim, é algo que se firma cada vez mais. Eu acho que só tende a ficar mais forte a noção de que a obesidade tem que ser tratada como uma doença, enxergada como uma doença, pensando em longevidade, né? Eu acho que... porque assim, a gente tem vivido cada vez mais, mas as pessoas querem viver com qualidade, né? Exatamente. Porque também não adianta você viver 90 anos, mas sem mobilidade, sem independência, né? É muito importante isso. Como um amigo meu fala, não adianta chegar nos 90 anos com alguém me colocando e me tirando do sol. Sim, exatamente. Né? Eu quero chegar nos 90 tendo condição de fazer minhas atividades. Andando para o sol, né? Andando para o sol, exatamente, exatamente. E aí não e sabendo o que está fazendo, né? Isso que exatamente. Isso. E eu acho que aí não tem a dúvida que, lógico, tem diversos outros fatores, alimentação, por exemplo, né? Mas a obesidade tem que ser tratada. Sim. Bom, a gente está quase aí terminando, né? Uma das dúvidas que as pessoas têm, a obesidade, ela influi na fertilidade, tanto dos homens quanto das mulheres. Então, é muito comum, né, a pessoa não está conseguindo engravidar e faz a bariátrica, e se ela não tomar cuidado, engravida. Opa! Quanto tempo é o ideal para esperar? Vamos lá, assim, a gente tem em diretrizes, né, a última que a gente tem ali é a partir de 1 ano. Tá? Isso era mais duradouro antes, a gente falava em 2 anos. Exatamente, a gente falava em 2 anos antes. E o que a gente traz hoje, alguns estudos nunca a pessoa esperava 2 anos. Imagina, eu tenho de paciente que que por isso que mudou. É isso mesmo, não, e o paciente emagrece, e aí a autoestima vai lá em cima, e o paciente se sente bem. E a pessoa nunca cuidou porque não engravidava, e acaba acontecendo. Exatamente. E tem dos dois lados. Sim, dos dois lados. Mas 1 ano, o que esses estudos têm dito, e eu concordo, com 1 ano de cirurgia, o paciente tem uma dieta bastante estável. Ele já está conseguindo comer de tudo, claro que pouca quantidade. E hoje a gente tem muito mais acesso à suplementação, né? Coisa que a gente não tinha lá atrás. Então, a gente consegue trazer moléculas como um ferro inject para suplementação do ferro, que permite, né, vamos falar assim, um acompanhamento dessa gestação com muito mais segurança. A gente tem hoje as vitaminas não só injetáveis, mas a gente agora tem a B12 sublingual, que acaba trazendo para o paciente uma condição melhor para poder fazer esse acompanhamento gestacional. A gente tem vitamina D mais concentrada, porque eu lembro que antigamente a gente não tinha isso. Às vezes a pessoa tinha que tomar o frasco de vitamina D para chegar, né? Agora não. Exatamente. Então, melhorou muito. Exatamente. Então, isso está trazendo essa facilidade para, poxa, a partir de 1 ano, o paciente com uma dieta estável, fazer uma suplementação adequada, super tranquilo para ela engravidar. Não, acho que é isso. Bom, queria te perguntar, né, para a gente finalizar,
né? Você trabalha com isso? O que você diria para uma pessoa que está com medo de fazer a cirurgia bariátrica? Porque isso é comum também. Super. A gente indica, eu vejo isso no consultório, eu indico, né, falo para a pessoa procurar, e aí ela volta e fala assim, e aí, já foi? Ah, doutor, estou pensando. Às vezes leva um ano para ir atrás do cirurgião. Mas é mesmo. E não só o medo, né? Não, o medo da cirurgia em si, do ato de ser operado, que é algo que qualquer pessoa fica ansiosa, mas o medo de ser julgado. Né? Talvez esse seja um dos principais. Assim, poxa, vão achar que eu joguei a toalha, que eu desisti. Ah, isso é muito comum a gente escutar. E o que... Primeiro, né? A gente pode usar um jargãozão de tipo, não ligue porque os outros pensam. Falar Mas é fácil. não é tão fácil, Falar exatamente. É fácil. Eu tenho um paciente que, inclusive, pedi autorização para ele lá atrás, para usar essa metáfora com outros pacientes. Que ele falou para mim, pô, doutor, falam que eu estou jogando a toalha e tal, mas na verdade o que eu me enxergo eu estou dentro do poço e bem no fundo, e já faz tempo, e estou tentando subir essa corda que está na minha frente, ó, mas estou tentando subir essa corda e eu subo e caio, subo e caio, subo e caio. Tudo isso porque eu não tive coragem de pegar essa escada que está do meu lado e subir. E a cirurgia bariátrica nada mais é do que isso, né? Então ela vai dar uma condição mais fácil desse paciente para conseguir sair do fundo do poço, um empurrão talvez mais forte para que ele consiga fazer uma mudança comportamental que ele precisa, né? Pensando em tudo que a gente acabou de falar e para garantir seus 15, 20 anos a mais de vida, não tem por que ter medo da cirurgia bariátrica. Eu acho que isso é fundamental. Eu tenho um paciente que é médico, né? Esse paciente já tinha ido para UTI, teve todas as complicações possíveis. A gente começou o tratamento clínico, não estava dando certo, eu indiquei a bariátrica. Eu lembro quando eu falei para ele, olha, eu acho que você tem que fazer mesmo, tá? E ele olhou para mim e falou, o que eu vou falar para minha família? Como que eu vou falar que eu não consegui perder peso sozinho? Eu falei, mas você não tem que falar nada para sua família, você não deve nada a ninguém. Né? Hoje, 4 anos depois, ele fala, nossa, por que você não me convenceu antes? É exatamente isso. Então, e a preocupação dele era essa, né? Poxa, vou me julgar. Eu falei, você não precisa falar nada para ninguém, você não deve nada para ninguém, né? E hoje está super feliz, mas realmente... E é um médico, né? Então, que entende... Somos os piores, né? E a gente tem muito preconceito dos profissionais também. Muito. Porque às vezes eu falo para o paciente que ele precisa tomar um remédio ou fazer a cirurgia bariátrica, ele passa num colega e o colega fala, imagina, você não vai fazer nada disso. Ouço direto. Tipo assim, nossa, mas cirurgia, né? Outro dia eu ouvi de um colega, né, que ele estava falando assim para mim, não, meu maior orgulho é que eu nunca mandei nenhum paciente para bariátrica. Aí eu falei, gente, impossível você ter um consultório que você trata obesidade e não encaminhar ninguém para bariátrica, sinal que você não está fazendo a indicação, né? Não é? Então, assim, porque tem indicação. Super, eu tenho um exemplo, assim, fantástico. Eu estava um dia, não sei aonde, e meu pai me liga, no Viva Voz, com a endócrina. Filho, eu tô na endócrina, ela vai falar com você, tá bom. E a endócrina falou, Renato, tudo bem? Tudo bem. Por que seu pai não fez uma bariátrica ainda? Aí eu falei, desculpa, né? Não tô entendendo. Ela falou, tem 36 de MC, tá tomando 2 remédios pro diabetes, tá tomando um remédio pro colesterol, tá tomando remédio pra pressão. E aí? Aí eu falei, você tem toda a razão. Meu pai tava obeso há 2, 3 anos, aí talvez mais. Eu nunca enxerguei. Santo de casa não faz milagre. A gente não enxerga. A hora que o colega colocou isso na minha frente, eu falei, poxa, você tem toda a razão, operou. E hoje ele se arrepende de uma coisa, não ter feito antes. Bom, Renato, queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Eu queria te perguntar qual que é o Instagram que as pessoas podem tirar dúvida com você ou te procurar. Dr. Renato R.A. Pereira. Perfeito. E aí, se também tiver alguma dúvida, pode entrar no site doutorandrea.nutrologia.com.br ou nas minhas mídias, Doutora Andrea Nutrologia. Esse podcast foi muito feliz que a gente falou dos benefícios da bariátrica, mas a gente vai falar também dos problemas depois. Tá bom? Então, não percam os próximos episódios. Obrigada.